boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Bom, eu vou falar um pouco sobre essa nossa realidade atual, que não gosto mais de falar metaverso, depois que o Facebook se apropriou dessa palavra meta. A gente fala multiversos, porque a verdade é que são múltiplos mundos e realidades alternativas que a gente está criando, e esse desejo vem de muito tempo, né? Um desejo de criar outras realidades é antiquíssimo, né? Então, eu vou falar um pouco sobre esse desejo, como a gente chegou aqui, alguns exemplos de outras realidades, de outros mundos, e as consequências benéficas e algumas indesejadas. E eu queria debater com vocês como que a gente vai tratar disso num futuro próximo, né? Como que essas simulações, esses simulacros que a gente está inventando para a nossa vida podem contribuir, e depende só da gente. Então, isso começa muito antes, eu acho que desde dos filósofos antigos, mas a gente, há muitas décadas, tenta, de verdade, hands-on, fazer máquinas e tecnologias que transportem a gente para essas outras realidades, né, com níveis diferentes de imersão, né, digamos. Então, sensorama, esse head-mounted display da Philco, né, a gente já parecia meio cyborg aí desde os anos 50. E se você pode argumentar que isso nada mais é do que um grande desejo do ser humano de deixar a imaginação voar, né? Então, pode tocar o vídeo? The act of seeing and of looking, it's not just looking out there, not just looking at what is visible, but I think also looking at what is invisible. And in a sense, this is what one means by imagination. O Oliver Sacks é um escritor e neurologista muito famoso, escreveu vários livros famosos. Eu sugiro, se vocês não conhecem, procurem saber dele. E ele fala que a imaginação é o ato de buscar o que é invisível também. E esse ato é um ato que a gente chama de a imaginação, de usar a nossa imaginação. Então, a nossa imaginação viaja por vários mundos, né? E essa motivação está aí desde sempre. E aí, na ficção científica, a gente tem a nossa imaginação voando e inventando novas realidades, algumas distópicas, outras não. Então, eu acho que a arte, a cultura, o cinema, a cultura em geral, ela inventa esses mundos que inspiram, então, cientistas e realizadores a experimentar com isso e tornar isso realidade, né? O Isaac Asimov, que é um escritor de ficção científica famoso, já lá atrás começou a se preocupar de como que a gente ia lidar com essa tecnologia toda e inventou essas regras, né? Um robô, ele dizia que seriam as regras da relação máquina-humano, né? Um robô não pode prejudicar a humanidade ou, por inação, permitir que a humanidade sofra danos. Não pode prejudicar um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum dano. Deve obedecer às ordens dadas por seres humanos, exceto quando tais ordens entrarem em conflito com a primeira lei, que é causar algum dano. E deve proteger a sua própria existência desde que essa proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei, que é causar algum dano ao ser humano. Então, ele achava que com essas regras básicas programadas na tecnologia, na inteligência artificial, nos robôs, a gente estaria protegido. E, assim, tem uma teoria que eu não sei se vocês conhecem, mas ela fala que, basicamente, esse era o nosso nível de criação de computação gráfica há mais ou menos 50 anos atrás, né? E aí eu pergunto para vocês,
há 50 anos atrás a gente tinha poucos pixels, né? Assim, esse é o jogo Pong, que vocês conhecem, são poucos pixels que se mexem numa tela e criam uma interatividade muito intuitiva que todo mundo gosta de jogar. E 50 anos depois, a gente chegou num nível de realismo absolutamente igual assim, à realidade. A gente tem a computação gráfica hoje em dia faz esse tipo de coisa e muito mais. Então, a pergunta que esse filósofo se fez, o Nick Bostrom, é: se a gente chegou aqui em 50 anos, quanto tempo vocês acham que a gente vai criar uma imagem que é real, que é indistinguível da realidade? Vocês acham que 10, 50, 100, 1000 anos? A verdade é que não interessa quanto tempo. Ninguém pergunta, ninguém fala nunca, porque a gente sabe que a gente vai chegar lá, né? Então ele não inventou, mas se apoiando em teorias antigas e vários filósofos e escritores e criativos antes dele, ele cunhou esse termo, teoria da simulação. Ela diz que pelo menos uma das seguintes proposições é verdadeira. É muito provável que a espécie humana se extinga antes de atingir um estágio pós-humano, que é um estágio pós-humano, um estágio híbrido, a singularidade evoluído para além desse nosso corpinho biológico. Para qualquer civilização pós-humana é extremamente improvável realizar simulações da sua história evolutiva ou variações da mesma. A gente sabe, se a gente concorda que a gente vai criar uma realidade indistinguível da realidade, a gente já está vendo que essa daí não é verdadeira, ou pelo menos não parece ser. E é quase certo que vivemos numa simulação de computador. Porque se você concorda que a gente vai chegar lá, que a gente vai criar uma imagem indistinguível da realidade, como que você não sabe que a gente já não está nela? Se já estamos nela, ótimo, a nossa raça evoluiu e superou qualquer limitação que o nosso planeta e o nosso corpo possa dar. E se não estamos nela, se essa daqui é a realidade de base, ele diz que existe 1 em 1 bilhão de chances dessa ser a realidade de base. Mas eu falo isso não para assustar ninguém, porque eu acho que a gente não precisa... esse não é o ponto, né? Não é ter medo, e sim como que a gente vai se apropriar desses recursos, porque são recursos incríveis que a gente tem, para direcioná-los para a nossa conveniência, né? Então, a gente está tentando, com isso, um pouco prever e criar o futuro ao mesmo tempo, porque ele depende da gente, né? A gente quer que pessoas criativas, é importante que pessoas criativas estejam envolvidas com esse direcionamento. E eu vou tocar um vídeo aqui. Essa foi a primeira vez que as minhas filhas usaram VR. O que você está fazendo? Tô comendo. O quê? I am hungry. What are you eating? Tô comendo uma fruta. And where are you? I am on a house. Bota! Que lindo! O céu com um monte de estrelas. Ai, parece um pouquinho de vovôs e vovós de sol. Ai, que bonito! Vem aqui. A gente botou pela primeira vez, achou que elas iam querer ficar 10 minutos, iam ficar tontas, iam ficar com medo, iam querer sair. Elas ficaram 1h30 e a gente teve que tirá-las para... Enfim, já dava tempo, né? Então, foi uma coisa, elas tinham, 3 e 5 anos na época. Foi muito intuitivo. Elas não tiveram problema nenhum em imaginar imediatamente uma outra realidade paralela. Elas não tiveram medo nenhum de estar ali dentro e não estar vendo o que estava de verdade acontecendo ao redor delas. E, mais que tudo, a utilização dessa ferramenta foi absolutamente intuitiva. E
essa tecnologia que eu botei para elas usarem já tem um tempo, mas teve um momento aí onde inventaram o Oculus Quest, que teve um momento de virada, que foi quando eles inventaram esse VR pass-through. I'm going to show you how to use Pode pass-through cortar o som desse? in your VR Tocar. application. O que é o pass-through? É você delimita um lugar onde você vai brincar e aí ele faz isso. Ele vira o mundo VR, mas se você põe a sua cabeça para fora dessa delimitação, você viu o mundo de verdade, porque ele passou a ter uma câmera filmando o espaço real. E isso, para além de uma tecnologia, é uma sacada muito importante, porque você não fica ali ilhado com aquela caixa na cara, porque a verdade é que ter uma caixa na cara é extremamente desagradável, não é assim que vai ser, ninguém quer isso. A gente consegue ser muito mais elegante do que isso. E você dá para a pessoa essa habilidade de ter níveis de contato com a realidade é muito importante. Então, eu imagino que vai ser um óculos normal, que você vai ter uma camada por cima da realidade ou uma imersão total, né? E a gente está caminhando para isso. I'm going to show you how to use pass-through. E aí, para a gente ver como que o conteúdo criado, né, séries, filmes, ele antecipa essas invenções e aí isso fica no imaginário e elas acabam acontecendo. Eu não sei se vocês viram essa série Black Mirror, provavelmente viram, tem vários episódios que têm a ver, por exemplo, esse episódio que o cara, o olho, né, virava, você passava a ver um conteúdo gravado, uma memória, e você conseguia confirmar o que tinha acontecido, né? A gente agora tem o Apple Vision Pro, que está filmando o olho da pessoa dentro do óculos e projetando ele do lado de fora para quem está vendo você. Então, você vê, a gente vai em níveis, né? A gente conseguiu primeiro enxergar o mundo real de dentro do óculos. Agora, uma pessoa do lado de fora consegue enxergar o nosso olho dentro do óculos, né? E aí vai lá atrás. Assim, o Kubrick, por exemplo, em 2001, Uma Odisseia no Espaço, previu várias invenções, né? Skype, Zoom, esse estado criogênico de hibernação, o Space Station, o avião com telas, nada disso existia na época. Nem o Space Station existia, o homem não tinha pisado na Lua ainda. E aí você pega isso e traz isso para exemplos de empresas que existem hoje em dia. Essa empresa, a Cuida, ela pega... Você tem uma pessoa próxima que morreu. Você alimenta a inteligência artificial com fotos, voz, conteúdo, personalidade sobre essa pessoa. E essa empresa monta esse personagem, essa pessoa dentro digitalmente. Então, você pode conversar com essa pessoa que já faleceu. E aí você consegue imaginar como a ficção vira realidade, quanta gente não ia querer isso, poder conversar com o pai, com a mãe, com a avó que já faleceram. Assim, é um pouco freaky, assim, mas é por isso que a gente precisa de pessoas que tratem a moral, a ética, as possibilidades que envolvem essas ferramentas para que a gente caminhe adiante com tudo isso sob controle, né? E aí esse você pode tocar sem som, por favor? Esse é um filme chamado Ready Player One, que é um livro do Ernest Cline, que virou Jogador Número 1, que virou filme do Spielberg. E ele pressupõe que há um centro chamado Oasis que controla tudo. E como o mundo está apocalíptico e já não... a natureza já não nos serve, tudo acontece dentro do mundo virtual, inclusive escola, trabalho, tudo. Pode passar. Pode tirar o som desse também. Isso é uma coisa que existe na realidade. Você interage com o mundo virtual, mas que tem uma correspondência no mundo físico. Você foca no mundo físico, mas tem uma camada digital que você está vendo ali. Mas aí é que
criadores a gente tem que colocar não só monstros, mas roteiros de verdade, assim, que tragam algum conteúdo educativo, cultural, científico, e não sejam só uma brincadeira, né? E a verdade é que a gente tem esse poder de fazer simulações e viver dentro delas de várias formas, inclusive não digitalmente. Pode tocar esse vídeo. Esse é uma instalação de arte do Random International que aconteceu no MoMA. Ele pega uma chuva, né, e coloca num ambiente indoors, né, dentro, interno. E você, enquanto anda, a chuva vai desligando em cima de você, então você nunca se molha. E cria um ambiente absolutamente estético, com um contraluz que é sempre bonito, sempre uma foto linda. E um ambiente um pouco surreal. Então, eu acho que o papel da arte, da cultura, é trazer esse tipo de experiência para os recursos que a gente tem. Como, por exemplo, esse pode tocar sem som também. Esse é um show de dança, né? As artistas se apropriando da companhia Gilles Jobin. Eles se apresentaram aqui fim de semana passado aqui no Rio, num festival chamado VFX Rio, que eu sou co-curadora. E eles estão lá na Suíça, e eles estão fazendo a coreografia deles, e as pessoas estão acompanhando eles em diferentes lugares do mundo, enquanto a gente está no festival comentando sobre a tecnologia e todos os recursos que são possíveis. E aí você pode brincar com escala, com avatares, enfim. Ainda tem uma estética um pouco plastificada, mas eu acho que faz parte da nossa evolução a gente conseguir criar experiências cada vez mais imersivas e interessantes com esse tipo de tecnologia, principalmente ligada à arte. Pode pular o próximo slide direto. Pode pular esse. In the virtual theater. Eu que tenho que pular isso. This piece was made with the... E agora, eu queria terminar dizendo que a coisa mais interessante ela serve como ferramenta de colaboração remota. Então tem vários, eu vou mostrar só alguns exemplos, assim. Festa, escritório, reunião, enfim. Pode passar para o próximo slide também. Não estou conseguindo aqui. Então, eu acho que os multiversos servem muito mais para o processo criativo, talvez agora, enquanto estamos desenvolvendo, do que para o produto final. Porque você tem a chance de colaborar com alguém no Japão, com um tradutor simultâneo, entre culturas. Então, essa é eu acho a grande vantagem, a gente quebrar essa distância de espaço e tempo, né, que existe entre a gente, e de verdade colaborar. Até o ponto que a gente vai deixar de ter a caixa na cara ou qualquer coisa grudada na gente, e a gente vai virar de verdade seres híbridos, né, como está querendo a Neuralink. Né, a curto prazo, eles estão corrigindo conexões do cérebro, então serve para problemas de mobilidade, de saúde. A médio prazo, restaurar essas habilidades motoras e de fala e eventualmente expandir como a gente se relaciona com o mundo, né? Porque é um implante cerebral. E a longo prazo, a gente não ter uma interface tão dura com o computador, né? Ele está de verdade dentro da gente. A gente pensar e o computador entender. Não ter que ter teclado, nem mouse, nem nada remotamente parecido com isso. E eles já estão testando, tira o áudio desse, eles já estão testando com macacos. Então, assim, esse macaco, ele está controlando esse Pong, ele tá com esse canudo na boca porque ele ganha um prêmio, assim, ele ganha uma vitamina de banana ali. Mas ele está controlando o Pong com o cérebro dele, com o pensamento dele. Ele está pensando para cima, esquerda para cima, esquerda para baixo, direita para cima, direita para baixo, e a coisa está indo, né? Enfim, estamos nessa fase de testes, que é um pouquinho assustador. Então,
Eu acho que assim, a gente devia, como diz o Herbert Viana na música dele, os artistas deviam ir para a Lua, né? E não só os cientistas. Eu acho que a gente tem que se apropriar dessas ferramentas, porque elas estão acontecendo e vão atropelar a gente se a gente não se apropria delas. E controlar para que a gente vai usar essa simulação num futuro próximo e quanto imersos estaremos de verdade nesse tipo de simulação de mundo de realidade e como, né, através do nosso corpo, de uma forma intuitiva e natural. E aí eu termino deixando vocês aqui com a frase da Clarice Lispector, que aquilo que desconheço é a minha melhor parte, porque aquilo que eu ainda não sei é meu território de renovação, é o terreno que eu posso fazer de outro modo, em que eu posso crescer e me elevar. O que eu já sei é mera repetição. Obrigada. Oi, gente. Oi, Eliana. Que prazer te ouvir, menos a parte do macaco que eu achei que me deixou um pouco horrorizada, mas muito interessante saber sobre. Peço licença para sentar aqui do seu lado. Dizer que a gente vai ter já a facilitação gráfica de presente para você ver visualmente tudo que você compartilhou com a gente e perguntar quem teria uma pergunta. E aí eu recebi aqui no ponto que nesse momento a gente vai ter espaço só para 2 perguntas, então é acirrado e disputado. O microfone já está à disposição. Alguém quer fazer alguma pergunta? É só levantar o braço que o microfone vai até você. Quer? A pergunta aqui, por favor. Muito obrigada, pode falar. Olá, Liana, boa noite. Boa noite já, né? Não, boa tarde. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Convenhamos, boa tarde. Eu fico achando interessante esse loop de imaginação, desenvolvimento, imaginação. Porque é como se, na verdade, a imaginação condicionasse e direcionasse pesquisa, desenvolvimento. Exato. E você trouxe isso logo no começo. Quer dizer, a lei da robótica é criada por um escritor. Então, como é que você enxerga isso daqui para frente quando a gente, de certa forma, tem também separações, mega especializações e às vezes a imaginação não vem tão junto com a criação e a pesquisa? Eu acho que a gente, assim, a palavra-chave da humanidade como um todo é educação. É a gente de verdade investir em educação e ter o básico para todo mundo, porque enquanto a gente não entender que quando todo mundo tem o básico, todo mundo está melhor, a gente não evolui como espécie, assim, né? É importante que isso seja, que realmente valha para o mundo todo e que não exista essa desigualdade tão grande. Eu digo isso porque é natural pessoas que têm uma intuição muito forte em relação a alguma coisa se esmerarem e investirem naquilo e virarem muito boas naquilo. E é claro que tem pessoas criativas que se envolvem com esse tipo de desenvolvimento, que falam sobre imaginação, que pegam essas referências de escritores e levam adiante numa outra disciplina. Tem pesquisa interdisciplinar, mas a gente precisa de mais dessas pessoas. Na Super Uber, na minha produtora, nós fazemos de verdade um trabalho interdisciplinar, né? A gente tem arquitetura, design, vídeo, eletrônica, software, cenografia, e cada pessoa é especializada numa coisa, mas entende exatamente o que está acontecendo ao redor dela, e é nessa sobreposição entre disciplinas que acontece a mágica, de verdade, inovação, ideias novas, coisas, novidades assim, e formas originais de lidar com essas disciplinas. Então, eu acho que a gente precisa de mais dessas pessoas e mais investimento em educação para que essa horizontalidade se espalhe e a gente invista mais para que as pessoas tenham o básico e para poderem se lançar nessa aventura. Porque esse mundo todo ele acontece, essas ferramentas estão aí e vão adiante, quer a gente queira, quer não. A gente tem que ter mais gente para criar em cima disso e levar adiante.
Perfeito. A gente já tem mais uma pergunta ali, certo? Nossa última pergunta. Queria perguntar, aproveitando esse contexto de educação, também trabalho com educação, entendendo que essa nova tecnologia inevitavelmente vai se tornar ferramenta pedagógica de ensino e tudo mais, e também essa sua fala do investimento, eu queria entender de você que pesquisa sobre isso, quando que vai ter um alinhamento entre todas essas tecnologias que estão evoluindo cada vez mais com o que está acontecendo dentro da sala de aula? É meio que assim, quando que eu vou conseguir usar esses simulacros para ensinar outras coisas, para trabalhar didáticas e metodologias com os alunos, e não necessariamente só para ensinar sobre tecnologia, mas, por exemplo, para ensinar outras competências, mas usando isso como ferramenta. Já acontece. A gente tem, falando em realidades, para usar uma metáfora engraçadinha, assim, as realidades, muitas realidades coexistem, né? Então isso já está acontecendo, isso acontece para um grupo muito pequeno de pessoas, né? Não é espalhado. E é normal que comece com um grupo pequeno e depois se espalhe. Mas eu acho que essa minha fala um pouco ativista, assim, da gente investir mais nisso e as grandes empresas que lidam com educação investirem mais nisso, é no sentido de acelerar isso, porque quando tem uma defasagem muito grande de tempo, de conhecimento, de investimento, a coisa especial não acontece, ela perde o trem, sabe? Então tem várias escolas super inovadoras. Eu estou fazendo um projeto agora sobre educação. Tem escolas super inovadoras no mundo, mas é como se cada uma fizesse uma peça desse quebra-cabeça. Não tem uma centralização. E no caso da educação é mais complicado porque é uma máquina muito pesada e muito antiga e muito difícil de mudar, né? Porque ela foi feita ali com um propósito que desapareceu já completamente. Então, essa transformação de sala de aula em professores em tutores, uma sala de aula mais descentralizada, eu acho que descentralizar é a palavra de ordem. E eu acho que vai acontecer, está acontecendo, e eu acho que a nossa missão, eu, você, nós, é acelerar isso da melhor forma que a gente puder, assim.